Olá, turma, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio, né? Estamos na sequência 6, essa é a nossa sétima aula, então, a sétima videoaula, tá? Ou melhor, a aula a videoaula da aula 7, né? Aqui nós temos, para essa data, a atividade de ciências. Bom, falar um pouquinho aqui sobre os micro-organismos. Então, esta atividade tem como finalidade que o aluno conheça micro-organismos causadores de doenças e quais atitudes são importantes para preveni-las. Quando a gente fala micro-organismo, quer dizer que eles são pequenininhos, a gente não enxerga eles, por exemplo, só com o nosso olho, chamado olho nu, né? A gente precisa de equipamentos para ampliá-lo, como, por exemplo, o microscópio. Então, converse com alguém da sua família sobre a pergunta abaixo. E, em seguida, leia o texto com muita atenção. Então, a pergunta é: o porquê que é importante lavar as mãos? Pense um pouquinho sobre isso. E não pense só em pandemia e coronavírus, não. Pense em outros fatores aí que nos levam a entender a importância de lavar a mão. Depois, vamos fazer a leitura do texto. O texto fala primeiro sobre bactérias. As bactérias são seres vivos e microscópicos. São seres vivos e são microscópicos, ou seja, não podem ser vistos a olho nu, ou seja, só com o olho. Você precisa de um equipamento para ampliá-lo, como eu falei agora há pouco. Há bactérias que são benéficas, ou seja, que fazem bem, utilizadas na produção de alimentos, medicamentos e combustíveis. Mas há também, ou melhor, existem também bactérias causadoras de doenças. As doenças causadas por bactérias são transmitidas de diversas formas, portanto, também há diferentes formas de prevenção. A lavagem das mãos é uma forma de prevenção para as bactérias que são transmitidas devido à falta de bons hábitos de higiene. Além da lavagem das mãos, é importante que os alimentos sejam higienizados de forma adequada, assim como o local onde é preparado e a água que se bebe e se prepara os alimentos, seja filtrada ou fervida. No caso de lavar as mãos, é porque a gente coloca a mão em vários lugares que estão sujos, né? Então as bactérias vêm para a mão. E aí está na sua mão, está em contato com você. Se você coloca a mão na boca, por exemplo, você pode jogar bactéria para dentro do seu corpo. A ingestão de alimentos e água contaminada por bactérias pode causar doenças como a cólera, a salmonelose, a intoxicação alimentar, o botulismo, leptospirose, disenteria, febre tifoide, etc. Além disso, há doenças bacterianas que podem ser transmitidas pelo ar, por gotículas de tosse ou espirro do doente, como no caso da tuberculose, a difteria, a pneumonia, a meningite, meningocócia e a coqueluche. A palavra que é difícil, é meningocócica e a coqueluche. Então são doenças aí que são causadas por bactérias. Também temos o vírus, um outro micro-organismo. Os vírus são seres simples e muito pequenos, tanto que não podem ser visualizados nem mesmo no microscópio óptico. Como não possuem célula, não são considerados por muitos pesquisadores como seres vivos. Além disso, eles podem ser encontrados em praticamente todos os locais e infectar qualquer tipo de célula de organismos vivos, causando diversas doenças, tais como sarampo, cachumba, catapora, rubéola, pneumonia, dengue, febre amarela, zika, gripe, chikungunya, a Covid-19, que é a mais atual, entre várias outras. Algumas dessas doenças virais podem ser transmitidas pelo ar, através de gotículas de saliva ou pelo contato direto ou de objetos compartilhados com pessoas doentes, né? Como é o caso do sarampo, da catapora, da rubéola, cachumba, gripes, pneumonia, o Covid-19, entre outras. Outras podem ser transmitidas por mosquitos, né? Como é o caso da dengue, da febre amarela, da chikungunya e da zika vírus. Que é o mesmo o mosquitinho lá do Aedes aegypti, né? Que nós já estudamos bastante em outras séries sobre esse tema.
As formas de tratamento ou prevenção podem variar de acordo com a doença. No geral, no caso das doenças transmitidas pelo ar ou contato, podem ser prevenidas através de hábitos de higiene, como lavar as mãos, evitando levá-la aos olhos e à boca, também ao nariz, né? Não compartilhar objetos pessoais ou alimentos. No caso das doenças causadas pelos mosquitos ou pelo mosquito, é importante manter os ambientes sempre limpos e livres de locais com água limpa e parada, lugar preferido para a proliferação desses insetos. Para algumas dessas doenças existem vacinas e remédios próprios, já para outras não há um tratamento específico. Sendo assim, o próprio sistema imunológico cria anticorpos para combater o vírus. Entretanto, medicamentos para aliviar os sintomas também podem ser receitados pelos médicos, como os antitérmicos, os analgésicos e os antivirais. No geral, é recomendável ter uma boa alimentação, hidratação e repouso do paciente. Para ver os protozoários. Os protozoários são micro-organismos que não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento e por isso se alimentam de seres vivos. São encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos. Existem, porém, espécies que vivem em associação com outros organismos, como é o caso dos parasitas. São doenças causadas pelos protozoários, a amebíase, doenças de Chagas, a giardíase, a leishmaniose, malária, a toxoplasmose, a tricomoníase. São palavras difíceis até de fazer a leitura, porque elas não são comuns, tá? Elas têm origem aí em termos científicos, tá certo? As doenças são transmitidas de forma diferente. A malária, por exemplo, é transmitida pela picada do mosquito do gênero Anopheles. A leishmaniose ela é transmitida pelo mosquito do flebotomídeo, ou mosquito palha. Outras doenças elas são transmitidas pela ingestão de água e alimento contaminado, como a amebíase e a giardíase. Para essas doenças é preciso lavar bem as mãos antes e depois de ir ao banheiro, e também antes de comer. Higienizar e cozinhar bem os alimentos, beber água tratada, filtrada ou fervida, higienizar os reservatórios de água, tudo isso é importante para evitar essas doenças. Aqui tem uma vírgula, não era para estar aqui embaixo esse parágrafo, ela deve estar continuando aqui, tá bom? Acho que na hora que editou, apertou Enter e não percebeu que criou um novo parágrafo, tá? Então aqui nós falamos dos protozoários, então nós falamos das bactérias, dos vírus e dos protozoários. Aí vem as perguntinhas, ó. Após realizar a leitura do texto, responda as perguntas em seu caderno. Pergunta 1. Leia o texto novamente e grife os trechos, as partes lá que você achar mais importante. E essas partes que você grifou, você copia em seu caderno. Pergunta 2. Quais são os micro-organismos apresentados no texto? Pergunta 3. Quais são as doenças que esses micro-organismos causam? Pergunta 4. Escreva algumas formas de prevenção que devemos tomar para não ficarmos doentes. Então, são 4 perguntinhas aí com base no texto. Tá bom? Lendo lá com calma você consegue responder. Ok? E é isso, tá? Se você tiver dúvidas, estou à disposição para ajudá-los. Bons estudos e tenha uma boa tarde.